sou a Alessandra Diel e hoje nós vamos conversar a respeito dos transtornos de preferência sexual, também conhecido como parafilias, desejo ao lado ou as antigas perversões sexuais. O que quer dizer parafilia? Para, desvio, filia, atração. O desvio da sexualidade aqui está no objeto e não na finalidade da atração sexual. Não são parafilias as atividades sexuais variantes, vivenciadas sem a finalidade ou a característica da inevitabilidade, da repetitividade estereotipada. Então, o quadro clínico, essa patologia, ela é caracterizada por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes, intensos e sexualmente excitantes que envolvem objetos não humanos, atividades ou situações incomuns e sofrimento ou humilhação própria ou da parceria, crianças ou outras pessoas sem o consentimento destas, causando sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida desse indivíduo. Além disso, esse transtorno ele apresenta-se por um período igual ou superior a 6 meses, com impulsos sexuais recorrentes e intensos e fantasias sexualmente excitantes. O indivíduo ele deve agir por influência desses impulsos ou estar intensamente perturbado por eles. Vamos a alguns exemplos, então, de parafilias. A acrotomofilia. Esse termo refere-se ao interesse sexual em amputados. Vorarefilia, ou também canibalismo. São pessoas que têm fantasias e sonham em serem comidas ou comerem alguém, no sentido literal. A maioria sacia os seus desejos assistindo vídeos que simulam pessoas sendo assadas e depois devoradas. Outro exemplo é a coprofilia, é a atração por fezes ou a imundície. Zoofilia, então é a atração por ter relações sexuais com animais, e aí os animais mais diversos. Froteurismo, toque, fricção na parceria sem o seu consentimento. Acho que uma dica aqui, quem assistiu a Dama da Lotação com a Sônia Braga vai lembrar do que eu estou dizendo aqui a respeito do frotteurismo. Com relação à epidemiologia desse transtorno, esse transtorno ele é predominantemente em homens. O início dos sintomas se dá antes dos 18 anos e o auge dos sintomas entre 15 e 25 anos. Diminuem de frequência até se tornarem mais raras após os 50 anos. O mesmo indivíduo ele pode ter de 3 a 5 diferentes parafilias concomitantemente ou subsequentemente ao longo da vida. E a etiologia desse transtorno segue desconhecida. Algumas teorias tentaram explicar essa condição. Entre as teorias psicológicas, acredita-se que o pervertido sexual ele não teria completado o seu desenvolvimento sexual de forma adequada, sendo que a conflitiva edípica não teria ainda sido resolvida. Para escapar da ansiedade, do temor de castração e da separação da mãe, ele recorreria a impulsos sexuais de forma agressiva. Em geral, o parafílico ele tem a imagem corporal pouco definida e instável, além de dúvidas quanto ao tamanho, à posição e o funcionamento do pênis e de outros componentes da sua genitália. As perversões masculinas, em geral, elas são extravagantes e representam vitória e ameaça da castração. As perversões femininas, em geral, elas são discretas e simbolizam, em geral, a revolta contra o sentimento de inferioridade genital. Já a teoria orgânica, que responderia pelo transtorno parafílico, alguns achados mostram aí que 74% teria níveis hormonais alterados.
27% teria alguma anomalia cromossômica, 9% tem convulsão, 9% dos parafílicos têm dislexia, 4% dos parafílicos têm retardo mental, 4% dos parafílicos têm um transtorno psiquiátrico maior. Mas, como eu disse, é uma teoria, nenhuma dessas explica por si só por que esse transtorno ocorre. Existe também a teoria do condicionamento. A primeira experiência com a parceria sexual se reveste aí de importância. Ou seja, por exemplo, uma criança molestada pode se tornar um adulto abusador ou um receptor de abuso, assim como uma convivência familiar com o indivíduo parafílico, pela influência desse meio, vai se tornar um adulto também parafílico. Parece que essa é a teoria que mais se aproxima de uma possível explicação para esse transtorno. Então, um dos transtornos parafílicos é o exibicionismo. O que seria o exibicionismo? É a exposição repetida dos genitais a uma pessoa estranha em um local público. Não há uma tentativa exatamente de uma atividade sexual com a vítima. A excitação sexual, nesse caso, ela deriva do impulso de mostrar o genital e a vítima se surpreender, ter uma reação aversiva. O orgasmo é atingido por meio da masturbação frente à surpresa da vítima. O exibicionista, em geral, é heterossexual. Fetichismo, que é outro parafilia, caracteriza-se por impulsos sexuais excitantes envolvendo o uso de objetos inanimados, como, por exemplo, peças do vestiário, acessórios ou adorno, ou partes do corpo, seios, nádegas, cabelo, pés ou algum outro objeto aparentemente desprovido de conotação sexual. Também é mais comum em homens. Masoquismo sexual. O que é isso? Consiste na obtenção do prazer sexual por meio da dor, da humilhação ou da subserviência. O masoquista ele pode se masturbar enquanto se autoflagela. Outras formas de masoquismo sexual temos a hipoxifilia, que é a excitação por privação de oxigênio, flagelação, estrangulamento, beliscões ou recepção de fezes ou urina sobre o corpo. Sadismo sexual é a excitação sexual obtida por meio de dor e sofrimento, físico ou psicológico, que é imposto à parceria sexual. As práticas sádicas incluem insultar, beliscar, morder, queimar, chicotear, perfurar, torturar, mutilar. É um transtorno que pode estar associado a um transtorno de personalidade antissocial e acomete tanto mulheres quanto homens. Outra forma desse transtorno parafílico outro tipo, melhor dizendo, é o voyeurismo, que é o prazer sexual advindo do ato de observar, e aqui é repetitivamente, pessoas desavisadas, em geral estranhos, que estão nuas ou despindo-se em atividade sexual. Enquanto olha o voyeur, que geralmente é do sexo masculino, ele está se masturbando. Homens e mulheres que se interessam por cenas eróticas de forma episódica não constituem esse transtorno, pois não é de forma exclusiva e repetitiva para obter prazer. Então, essa é a grande diferença e que você deve estar atento aí. Um outro tipo é o travestismo fetichista ou fetichismo travestista, que consiste no impulso repetitivo de utilização de fantasias ou peças do vestiário feminino por homens, em geral heterossexual, com o intuito de obter prazer. Quando travestido, o indivíduo ele se masturba e imagina estar atraindo outros homens. Pode ocorrer na fase inicial do transtorno de identidade de gênero. O ato de se travestir produz excitação. Bom, nós vamos falar de uma outra forma de parafilia, que é a pedofilia. Esse transtorno ele se caracteriza por uma atividade sexual
de um adulto com uma criança ou um pré-púbere, e aqui com uma criança de 13 anos ou menos, eu vou reforçar 13 anos ou menos, a diferença de idade deve ser maior, não deve ser maior do que 5 anos. A pedofilia, em geral, começa na adolescência e tem uma evolução crônica. Muitos pedófilos foram vítimas de abuso sexual na infância por parte ou de empregados, ou de professores, de familiares, de vizinhos ou dos próprios pais. Atos isolados praticados ou por doentes mentais, como retardo mental, na esquizofrenia, ou por idosos em estados demenciais, não configuram tal diagnóstico. E é importante a gente diferenciar isso. Falar algumas características dos pedófilos. Em geral, eles têm atração exclusiva por crianças. A atração por crianças e por adultos também é mais raro. A atração por crianças de uma faixa etária específica. A atração por meninas é 2 vezes mais comum do que por meninos. A atividade sexual realizada por crianças varia de caso para caso, desde só despir, até sentar no colo, até mesmo a penetração. A aproximação desse pedófilo com a criança, em geral, é através da sedução. Não necessariamente implica sempre violência. Frequentemente, pedófilos têm baixa autoestima. São pessoas que têm maior impulsividade sexual, que têm certa dificuldade para conseguir uma parceria sexual. São pessoas pouco sociáveis. Também muitos pedófilos consomem pornografia em excesso. Tendem a escolher profissões que têm proximidade com crianças, perto de escola. São pessoas que cuidam de crianças pela proximidade, obviamente, com crianças. E o grande dilema que se impõe aqui, sendo uma doença, então pertence ao campo da saúde, mas pertence a doença ao campo médico ou nós estamos falando de um transtorno que pertence à justiça e ao crime, já que a pedofilia paira sobre essas duas questões. Ou seja, nós estamos falando de uma doença bastante complexa e que certamente pertence a esses 2 campos. O que eu quero falar para você, aluno, é que aqui nós vamos ter que lidar com um sentimento bastante comum, que é a chamada contratransferência. E nós vamos ter que saber qual é o meu limite. Se o meu limite é esse, eu não vou conseguir atender um indivíduo assim, eu devo encaminhar. E além disso, eu devo, passar esse indivíduo a ser atendido num serviço de saúde que é mais adequado e específico para atender indivíduos com esse transtorno. São centros especializados destinados a atender indivíduos que têm esse transtorno, que é a pedofilia. Existem indivíduos também que têm transtornos múltiplos de preferência sexual. São aqueles que têm preferência de mais de um tipo e têm um predomínio de todas elas. Vamos falar um pouquinho do tratamento da parafilia? É importante a gente saber que, sem motivação para o tratamento, os resultados são muito baixos, são muito pequenos, né? Nós podemos utilizar alguns medicamentos, entre eles os inibidores de recaptação da serotonina, em geral em doses bastante altas, na tentativa de diminuir a libido. Podemos utilizar também os antipsicóticos, como o haloperidol, o ampliquitil, ou até mesmo os antipsicóticos de nova geração, como a olanzapina, o geodon, na tentativa de conter impulsos sexuais. Ou também substâncias antiandrogênicas, que ainda necessita de aprovação no Brasil para uso. A psicoterapia, existem diferentes abordagens e linhas terapêuticas das mais diversas e também grupo-terapia para que esses indivíduos possam partilhar entre os seus as suas dificuldades. Outros tratamentos, existem algumas indicações cirúrgicas, mas com
com bastante implicações éticas, ainda do ponto de vista ética, bastante questionável, que seria a orquidectomia ou a hipotalamotomia, principalmente para, né, esses indivíduos com pedofilia, bastante questionável. Quanto ao prognóstico, pior o prognóstico quando mais precoce forem os sintomas, principalmente quando não há culpa, quando tem alta frequência dos atos, quando a falta de atração de outra forma que não a parafílica, quando há uso associado de álcool e outras drogas, quando há múltiplas parafilias associados, pior é o prognóstico, pior é o resultado. E aqui eu queria também deixar uma indicação de um filme para aprender a psiquiatria através de um filme, é O Lenhador, com Kevin Bacon. Espero que você tenha aprendido na aula de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.